Olá pessoal, eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu vou explicar para vocês o método de Descartes para divisão de polinômios, que vem sendo esquecido, deixado de lado, e é um método importante. As pessoas falam no método das chaves, falam no dispositivo de Ruffini, mas raramente falam no método de Descartes. E ele, às vezes, é uma solução boa para a gente. Ele pode ser uma solução boa para a gente. Pode ser um bom recurso. Então, vamos relembrar aqui o método das chaves. Como é que eu divido um polinômio x3 menos 2x2 mais 3x menos 2 por x menos 1? Bom, a gente sabe que esse polinômio é o polinômio dividendo. Esse polinômio é o polinômio divisor. Dividir um polinômio por outro é encontrar um terceiro, talvez um quarto, que é o resto, de tal maneira que multiplicando o primeiro divisor pelo quociente, somando com o resto, me deu o dividendo. Para aplicar o método das chaves, basta que você tenha o polinômio dividendo completo e ordenado, né? Então aqui no nosso caso eu já peguei um polinômio que está completo, porque ele é de terceiro grau, tem potência de segundo, tem potência de primeiro e tem potência de grau zero. Então ele está completo e está ordenado decrescentemente. Terceiro, segundo, primeiro, grau zero. O divisor basta que esteja ordenado, não precisa estar completo. Bom? Isso para aplicar o método das chaves, né? O que é o mais comum. Então, o que nós fazemos? Primeiro termo do dividendo, primeiro termo do divisor. Divido um pelo outro. x3 dividido por x vai dar x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 vai dar 2. Muito bem. Ora, multiplicando, eu multiplico esse quociente parcial por cada um dos termos do divisor e troco o sinal. x2 vezes menos 1 dá menos x2. Trocou o sinal, mais x2. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Trocou o sinal, menos x ao cubo. Não esquece de mudar os sinais, né? Tem que multiplicar e trocar os sinais. Bom, somando agora, eu vou ter o resto parcial. x3 anula com menos x3. Menos 2x2 mais x2 vai dar menos x2. E eu repito aqui o restante. Mais 3x menos 2. Menos x2 dividido por x vai dar menos x. Menos x vezes menos 1 dá mais x. Trocou de sinal, menos x. Menos x vezes x dá menos x2. Trocou de sinal, não esquece, dá x2. Ora, reduzindo, né, somando, você vai encontrar o resto parcial. 2x menos 2. Como esse polinômio tem o mesmo grau que esse, eu continuo a divisão. Eu só paro a divisão quando encontrar um resto que tenha grau inferior ao do divisor. Aí eu paro a divisão. Então, 2x menos 2 é um polinômio do primeiro grau. Então, eu posso dividir ainda por quem? Por x menos 1. Tá? Então, 2x dividido por x vai dar mais 2. Mais 2 vezes menos 1, menos 2, trocou o sinal, mais 2. 2x trocou o sinal, menos 2x. Aqui são simétricos, anula. Simétricos, anula, resto zero. Como o resto é zero, eu digo que a divisão ela é exata. Ou seja, esse polinômio é divisível por esse. Ou ainda, que esse x menos 1 é divisor de x3 menos 2x mais 3x menos 2. Tá certo? Muito bem.
caso particular, eu poderia aplicar o dispositivo de Ruffini também. Daria para a gente fazer isso, tá? Observa que o divisor, né, vezes o quociente mais o resto, tem que me dar o dividendo. Tá? Isso é uma propriedade da divisão que precisa ser obedecida. Bom, vejamos o método de Descartes, como funciona. Veja bem, você quer dividir o polinômio x3 menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Aqui, gente, eu vou aplicar o método de Descartes. Aparentemente, ele não apresenta muita vantagem, não. Mas quando a divisão for complexa, né, não for tão bonitinha assim, ele vai ser um baita método. Tá? Então, repara, esse dividendo é de terceiro grau. Quando eu divido por x menos 1, que é do primeiro grau, o meu quociente terá que ser do segundo grau. Terceiro menos primeiro, segundo grau. Se ele é do segundo grau, ele vai ter que ser da forma o quê? ax2 mais bx mais c, que é a forma de um polinômio de segundo grau. E como o divisor é do primeiro grau, o resto tem que ser de grau zero. Então tem que ser uma constante que eu vou chamar de d. Ora, o método de Descartes, ele inverte a lógica. Você acaba multiplicando ao invés de dividir. Ó, x vezes ax2 dá ax ao cubo. Mais x vezes bx, bx ao quadrado. X vezes c, cx. Aqui dá menos ax2, menos 1 vezes ax2, menos bx, menos c e mais d. Então vamos repetir aqui, ó, x3 menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual. Repara, termo de terceiro grau eu só tenho esse. Então eu repito, ax3. Do segundo grau eu tenho dois termos, ó. Então vou colocar x2 evidência, vai dar b menos a x2. X eu tenho dois termos, então vou colocar x evidência. Vamos colocar o x em evidência. Vai dar c menos b. Menos c mais d. Aqui é d. Bom, agora é só a gente comparar esse polinômio com esse aqui, ó. O termo de terceiro grau aqui é o ax3. O termo de terceiro grau aqui é o x3. Para eles serem iguais, o a tem que valer quanto? O a tem que valer 1. Coeficiente 1. O termo de segundo grau aqui é b menos ax2. Aqui é menos 2. Então os coeficientes deverão ser iguais. b menos a é igual a quem? A menos 2. O c menos b está multiplicado por x. Então ele tem que ser igual a quem? A x. E o menos c mais d igual a menos 2. Muito bem. Então, repara, o a já foi determinado. Você encontrou o a, substitui nessa equação, você vai achar o b. Então, b menos 1 igual a menos 2. b vai ser igual a menos 2 mais 1. Menos 1.
C menos B é igual a 3. Então, C menos B mais 1 igual a 3. Logo, C igual a 2. C igual a 2, eu substituo aqui, ó. Menos 2 mais D igual a menos 2. Daí D igual a quem? A 0. Esse método, gente, também é chamado de método dos coeficientes a determinar. Porque, na verdade, você tem que determinar são os coeficientes. Então, repara, quem é o dividendo? x3 menos 2x2 mais 3x menos 2. Esse é o divisor, esse é o quociente. Você já tem os coeficientes, olha lá. ax2, o a é 1, 1x2. Mais bx, b é menos 1, menos 1 vezes x vai dar menos x. Mais 2. Então, esse é o quociente de x. E o resto? O resto é o D. O resto é quem? É 0. Ah? Aparentemente, aquilo que eu falei, aparentemente, o método de Descartes não é um bom método, aparentemente. Mas quando você tem uma divisão que é complicada, uma divisão que é complicada, que os coeficientes... Por exemplo, suponha que eu tivesse 2x2 mais 5x mais 3. Tá? Para dividir por 3x mais 4. Ora, isso vai me dar fração ali no quociente, vai complicar a minha vida. Né? Vai complicar a minha vida. Então, se eu aplicar o método Descartes, eu vou ver o seguinte. Espera aí, eu estou dividindo um polinômio de segundo por um de primeiro. Então, segundo menos primeiro, o quociente que eu vou encontrar é de primeiro. Então, ele vai ser um polinômio do tipo ax mais b. E o resto? Como o divisor é de grau 1, o resto tem que ser de grau 0. Então, o resto vai ser uma constante. Então, veja como agora o método de Descartes, método dos coeficientes a determinar, ele é importante. Ele é importante porque você vai multiplicar ao invés de dividir. Você vai ter 3a x2 mais 3bx mais 4ax mais 4b mais c. Então, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 3 vai ser 3ax2 mais 3b. Aqui, ó, tem dois termos em x. Vamos colocar em evidência. Então, 3b mais 4a vezes x. Sobrou lá quem? C mais 4b. Tá certo? Então, agora vamos igualar os coeficientes. Olha aqui, ó. 3a, coeficiente do termo de segundo grau. 3a. 2 igual a 2. 3b mais 4a. Coeficiente do primeiro grau. Igual a 5. E c mais 4b. Igual a 3. Bom, daqui você tira o valor do a. Quem é o a? O a é 2/3. Fica mais simples do que se eu fosse dividir. O a é 2/3, eu vou substituir aqui, ó, vou encontrar o b, ó.
3B mais 4A. 4A são 8/3, igual a 5. Eliminando os denominadores, isso vai dar 9B mais 8 igual a 15. 9B igual a 7, B igual a 7/9. Se B é 7/9, eu substituo aqui e acho C, ó. C mais 4 vezes B, 28/9. Isso é igual a 3. Eliminando os denominadores, 9C mais 28 igual a 27. 9C menos 1, C menos 1/9. Tá? Então, gente, quem é o nosso quociente? O quociente está aqui, ó. AX mais B. 2/3 de x mais 7/9. E quem é o resto? O resto é o C, menos 1/9. Então, o método dos coeficientes a determinar, ou também chamado método de Descartes, ele é importantíssimo. Ele é importante. Ele é importante nessas situações onde os coeficientes não são tão bonitinhos assim. Aplicar o método das chaves aqui, ó, tá? Ainda dá, porque é de segundo por primeiro. Agora, se fosse um negócio de quinto grau para dividir por 1/2 e não desse coeficiente bonitinho, a situação se complicaria muito, tá? Então tá aí, gente, o método dos coeficientes de Descartes, tá? É um bom método. Se você gostou, curta, não esqueça de divulgar, de compartilhar os nossos vídeos, fazer os seus comentários e principalmente, né, divulgar o canal Intermático, tá? Para os seus colegas, os seus amigos de cursinho, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.